Gente, estamos aqui no segundo vídeo e nós temos a continuação que está nas páginas, a partir da página 113. Então hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, nós vamos continuar no assunto conotativo, tá? O sentido figurativo das coisas. E para começar, vem comigo na explicação do que? Do que é comparação ou símile. Então temos o quê? É quando a gente compara através de nexos, né? Utilizamos termos comparativos para dar uma ideia daquilo que a gente está dizendo. Então, temos o quê? Por exemplo, como, tal qual, que nem, assim como, ou podemos utilizar verbos também. Parecer, assemelhar-se, igualar-se, enfim. Utilizando esses termos, a gente vai dar a ideia do que é essa figura de linguagem chamada de comparação, ok? Ou símile. Então, além desses verbos que eu coloquei aqui, temos o quê? Feito, todo ou todinho, né, que a gente chama. Mas eu vou explicar direitinho para vocês. Então, vamos lá. Tem um livro aí. Minha esposa é tão bela como a deusa. Gente, olha só a utilização desse como. Eu estou dizendo que ela é igual, que ela é parecida, que ela é como uma deusa. Entendeu? Então, temos aí uma metáfora comparativa. Aliás, uma figura de linguagem comparativa, ok? Então, o exemplo que eu coloquei aqui. Ele correu que nem um atleta. Eu estou dizendo que ele correu igual a um atleta, parecido com um atleta, semelhante a um atleta. Então, vamos aí. Temos aí a descrição de utilizando um termo de assemelhação, de comparação. Ou seja, eu estou comparando algo que eu estou dizendo com outra coisa. Então, tem um termo, um elemento, que é o quê? Estou falando de quem? De uma pessoa aqui. Ele correu, né? E o atleta é a ideia, né, principal, digamos assim, de um exemplo. A ideia principal do exemplo. Então, o que foi? Ele correu igual um atleta. Ele correu parecido um atleta, que nem um atleta. Ele correu semelhante a um atleta. Então, a carreira dele foi de como uma pessoa que treinou para isso. Eu estou explicando através de uma comparação. Então, dentro das figuras de linguagem, nós temos aí a comparação, dentro do termo conotativo. Ou seja, eu estou dizendo algo que não necessariamente é literal. Eu estou dizendo que a pessoa que correu é um atleta de verdade? Não, não é? Então, é isso mesmo. Eu não estou dizendo que a pessoa que correu é um atleta, mas num determinado momento em que ele correu, pareceu-se com um atleta. Entendeu agora o sentido conotativo, que é o sentido figurativo, ou seja, da ideia de. Ok? Prosseguindo. Então vamos lá. Metáfora. A simbologia é dada por qualidade comum atribuída a elementos citados. Como, por exemplo, minha boca é um cadeado ou engoli calado por causa de você. Explicando. A metáfora ela é uma simbologia dada por meio de uma qualidade atribuída aos elementos citados. Temos, então, uma relação de semelhança aí. Fazer lembrar ou simplesmente uma comparação abreviada, é um pouquinho diferente, né, da comparação mesmo, em que o sentido comparativo pode não estar presente. Olha só, a gente tem aqui o sentido presente na comparação. Aqui não necessita totalmente estar presente, fica subentendido, tá? Na metáfora. Realmente ele fica subentendido. Então, e também existe na linguagem não verbal, mas a gente vai ver agora na verbal para separar as coisas. Então, minha boca é um cadeado. Eu estou querendo dizer que minha boca é um cadeado? Não, né, gente? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, o que a ideia de cadeado passa? Uma ideia de segurança, uma ideia de algo seguro, de algo que você pode confiar. Então, estou querendo dizer o quê? Que aquilo que eu ouço de você, aquilo que as pessoas me contam, eu guardo, eu não saio contando. Ou seja, eu sou uma pessoa de confiança, eu sou uma pessoa que você pode guardar seus segredos. Entendeu? Quando eu digo minha boca é um cadeado, ou seja, aquilo que chega a mim, eu não digo nada a ninguém. Quando eu digo assim, engoli calado por causa de você, eu tô querendo dizer que eu literalmente engoli, não, mas simplesmente que eu fiquei calado por causa de você. Ou seja, eu tenho a ideia daquilo que eu estou dizendo atribuído por meio de outro elemento.
de um elemento que não tem nada a ver com a história, porque, por exemplo, não tem condições de eu engolir aquela história. Quando eu digo que engoliu uma história, é porque simplesmente eu aceitei. E nesse caso aqui, eu engoli calado por causa de você, eu aceitei o que aconteceu sem reclamar. Então, eu tenho uma ideia aqui de algo que é de fora, mas que eu trago para aquilo que eu estou dizendo, para aquilo que eu estou falando, para aquilo que eu estou escrevendo, para trazer uma ideia assemelhativa, entendeu? A ideia assemelhativa. Então eu pego a ideia lá original literal, e trago para, tipo como se fosse para ficção. Trago uma ideia, ela não vem literalmente, porque, por exemplo, minha boca não vai virar um cadeado, ou eu simplesmente não vou engolir uma determinada história, né? Não tem como, só se eu não vou comer. É isso que eu quero dizer. Então, isso é um sentido figurativo, ou seja, não é um sentido real. A metáfora ela trabalha com isso. Então, deu para entender que ela apresenta essa simbologia, não é a realidade, não é a literalidade, mas é um sentido simbólico. Tá dando para entender aí, né, pessoal? Então, vamos continuar? Vamos aí, vou só apagar e a gente continua. Pessoal, mas antes de apagar, falando aí de metáfora, a gente não tem só a metáfora ela escrita, mas temos também a linguagem ela não verbal, nem escrita nem falada. Ela é o quê? Por meio de imagem, né? Que a gente sabe que tem as expressões, as imagens também, expressões e a linguagem não verbal amplia tudo isso. A gente viu anteriormente, né? Que a linguagem não verbal pega aquilo que não é escrito nem falado. Então, nós temos aqui, ó, no livro de vocês, dá para ver? Nós temos imagem de duas árvores, tratando-se de uma simbologia do pulmão humano. Por quê? Está querendo dizer o quê? Que as árvores elas servem do mesmo jeito que os nossos pulmões agem e tem uma representação no nosso organismo, tem uma importância no nosso organismo, do mesmo jeito eu estou querendo dizer que as árvores têm sua importância, têm sua representação, têm seu valor para o mundo, para o meio ambiente. Então, simplesmente, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu não preciso colocar escrito ou eu não preciso falar para que eu possa passar uma ideia figurada. Então, eu posso, por exemplo, não venha com um negócio de figura, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui de uma linguagem figurada por ser algo simbólico. Então, eu estou o quê? Simbolizando o pulmão através do quê? Das árvores, do formato da árvore que está, né, lembrando um pulmão humano, 2 pulmões humanos, na verdade. Então, tá falando o quê? Da importância. Tem um negocinho escrito aqui, ó, dizendo. A letra tá miúda, tá? Eu tô tentando ler, mas enfim. Sim, quer continuar a respirar, então começa a preservar. Aí nós temos o quê? A imagem de árvores representando os pulmões do mesmo jeito que a gente necessita dos nossos pulmões, que a gente não tem como viver sem eles. Também o mundo não tem como viver sem as árvores, sem o meio ambiente, não tem como ele subsistir, continuar existindo sem as árvores. Entendeu aí? Nós temos a linguagem tanto escrita ou falada na metáfora, como também as linguagens não verbais. Gente, esse assunto é muito interessante. E daqui a pouco a gente vai continuar. Eu vou só pausar para escrever, apagar isso aqui e escrever o próximo conteúdo e a gente continua, tá? Então, aguarda aí. Gente, eu apaguei, mas dá para continuar só pelo menos um termo aqui, que é o termo 3, que é a metonímia. Dá pra gente continuar sem escrever, porque como são muitos itens que a gente tem destacados aí, nós podemos continuar sem escrever. Abra o seu livro aí na página 104. Nós vamos ver o que é metonímia. É a troca de um nome por outro a partir de uma relação real, concreta, objetiva entre eles. Ou seja, eu troco um nome por outro que eles têm uma relação entre si. Eles têm algo semelhante, eles têm algo comum, eles são do mesmo grupo, enfim. Tem algo que eu posso de um assemelhar ao outro. Ok? Metonímia é quando eu utilizo um termo que tem a ver com o outro. Ou seja, eu troco um negócio por outro. Vamos ler para entender. Porque assim parece complicado. A gente olha assim, que coisa complicada é essa, professor? Troca um pelo outro. Calma, você vai entender. Olha só, continente pelo conteúdo. Aí temos aí, a panela está fervendo. É a panela em si que está fervendo? A panela, porque aqui não tem a panela, não é mostrar. Não é a panela que está fervendo? Não, quando a gente diz que a panela está fervendo, a gente diz que é o conteúdo que está na panela que está fervendo. Na verdade, é o que a gente está querendo dizer. Mas quando a gente fala,
a gente diz que é a panela que está fervendo. Mas, na verdade, é o conteúdo que tem nela. Então, nós temos aí a metonímia. A gente trocou um termo por outro. A gente trocou aquilo que estava dentro daquilo que a gente estava falando. Estamos falando daquilo. Mas o termo que a gente utiliza não é o que exatamente está fervendo. Mas como a gente disse, o continente. Ou seja, aquilo que guarda pelo aquilo que tem dentro. A gente fala, em vez de falar do que tem dentro, a gente fala pelo aquilo que está guardando esse conteúdo. Ok? Vamos lá para B. O autor pela obra. Eu costumo ler Machado de Assis. Eu leio a pessoa Machado de Assis, eu leio mão agora, é? Não, gente. Na verdade, quando eu digo que eu costumo ler Machado de Assis, eu estou dizendo que eu leio as obras dele. É por isso que diz assim, ó, o autor pela obra. Então, eu digo o nome do autor, eu cito o autor e digo que simplesmente estou lendo suas obras. Mas, na verdade, a utilização, o termo que eu estou utilizando é o nome do autor, em vez de dizer a obra. Por exemplo, eu poderia dizer, eu gosto de ler tal obra de Machado de Assis, ou várias obras dele. Mas, enfim, eu digo, eu gosto de ler Machado de Assis. Ou seja, eu gosto de ler o que ele escreve, o que ele escreveu. Então, é como se fosse uma generalização. Eu gosto de ler aquilo que ele faz, aquilo que ele produziu, eu gosto de ler. Aí, então, eu digo, eu gosto de ler Machado de Assis. Então, é quando eu utilizo o nome do autor ao invés da sua obra. Entendeu? Metonímia em relação ao autor pela obra. Na C, temos o quê? A marca pelo produto. Gente, isso é muito comum. Quem nunca disse assim, por exemplo? Qual foi a mãe que nunca disse? Menino, vai comprar um Bombril ali? Gente, Bombril não é o nome do produto. Bombril é uma marca que vende aquele produto. A lã de aço. Então, por exemplo, aqui em casa, minha tia antigamente, né, faz tempo, acho que agora mas nem se existe, mas a água sanitária, ela tem o costume de comprar a mesma, então ela dizia assim, vai comprar a Marilene. Água sanitária, era água sanitária, mas ela dizia Marilene, vai comprar a Marilene ali. E eu já sabia que era água sanitária. E isso, às vezes, complica um pouquinho quando você chega no outro canto, porque lá aqui mesmo, no Brasil, enfim, você pegar outro estado, você vai ver que pessoas vão dizer coisas diferentes para a mesma coisa. Como eu já disse para vocês, né? Tangerina, mexerica e bergamota. Então, assim, são coisas que você tem nomes totalmente locais. Macaxeira, aipim e... São 3 nomes também. Macaxeira, aipim e outra não me lembro agora, mas enfim, tem 3 nomes. Mandioca. Macaxeira, aipim e mandioca. Então, dependendo da região do Brasil que você for, ela vai ter um nome específico. Mas no caso aqui, eu estou falando o quê? Da marca pelo produto. Então, eu estou dizendo o quê? Eu vou comprar o produto, mas independente da marca que eu for comprar, eu vou dizer o nome de uma marca só. Por exemplo, né, eu gosto de tomar Danone. Danone é uma empresa, aliás, é uma marca que vende. Mas eu estou dizendo que eu compro outra marca e ainda chamo de Danone. Então, temos aí essa metonímia de quando eu troco a marca, ou quando eu troco o nome do produto pela marca. Ou seja, era para dizer o quê? Vou comprar um iogurte, porque aí, independente da marca, vai ser iogurte. Mas eu estou falando de o quê? De Danone, porque eu botei o nome para Danone para qualquer iogurte. Entendeu? Agora, vamos lá, continuando. Instrumento pelo usuário. Meu tio é bom de garfo. O instrumento... aliás, deixa eu ver. É bom garfo, não é não tem o não. É bom garfo. Então, estou querendo dizer que meu tio come muito, que ele gosta de comer, que ele é uma pessoa bem faminta. Né? Como tá aí. Mas eu simplesmente, em vez de utilizar meu tio gosta de comer, eu simplesmente utilizo um termo, né? Olha só, o instrumento pelo usuário. Então, o instrumento que ele utiliza para comer, eu uso para citá-lo. Entendeu como a metonímia acontece? Continuando. A parte pelo todo. Isso acontece bastante também. Seus olhos pediram alimento para saciar sua fome. Foi os olhos que pediu? Não, né, gente? Foi a forma dele olhar. Então, era ele se expressando através do olhar que pediu comida. Ok? Aí temos ao contrário disso, que é o todo pela parte. Vimos agora a parte pelo todo, ou seja, os olhos falaram de todo o corpo, e temos agora o todo pela parte. Vamos ver o exemplo? Ele morava na rua Senador Eusébio. Ele morava na rua, era?
Não, mas a casa dele era naquela rua. Então temos aí uma parte só, mas em vez de eu falar só daquela parte, eu falo de todo o conjunto da obra. Continuando, singular pelo plural. O brasileiro é muito simpático. Aí temos o quê? Eu estou falando de todos os brasileiros, mas em vez de utilizar os brasileiros são muito simpáticos, eu digo o brasileiro é muito simpático. Porque eu posso dar se eu falar de povo, o povo brasileiro é muito simpático. Eu já estou dando uma ideia geral do Brasil. Então, estou utilizando um termo para explicar tudo. Ou seja, um termo só fala de todo mundo. E nesse caso, um termo no singular está falando de todo o Brasil, de todas as pessoas do Brasil. Ok? Deu para entender? Então vem comigo, vamos continuar. E nós temos o lugar pelo produto. Meu avô usava um Panamá. Aí eu estou querendo dizer o quê? Que meu avô usava um chapéu do Panamá. Mas tem alguns cantos também que alguns objetos, alguns itens, eles levam o nome do local. Então, por exemplo, o Panamá, no caso aqui, é o chapéu. Mas eu digo pelo nome do local, onde vende esse chapéu, de onde esse chapéu é típico. Entendeu essa questão? Então, eu estou utilizando um termo que simplesmente eu pego uma coisa e digo, e ao invés de utilizar, por exemplo, meu avô estava utilizando, ou estava usando um chapéu que ele comprou no Panamá, que ele ganhou no Panamá, não. Eu digo que ele estava usando no Panamá. Eu estou falando de uma coisa e uso o nome de onde vende, de onde foi fabricado. Ao invés de utilizar o nome do próprio produto, enfim, eu utilizo o nome de onde ele foi feito, ou de onde ele foi vendido, de onde ele é comum, de onde ele é típico, essas coisas. Aí por isso que eu tenho aí o lugar pelo produto. Ou seja, em vez de eu dizer o nome do produto, eu digo o nome deste lugar. Se foi feito, se foi fabricado, se foi vendido, enfim. Entendeu agora? Vamos continuando. Catacrese. Professor, que nome esquisito é esse? Catacrese. Ele nomeia objetos que possuem um nome, que não possui nome, ou simplesmente que possui, mas pouca gente conhece. Por exemplo, alguém sabe o nome real, verdadeiro, do céu da boca, da asa da xícara? São nomes que... Deixa eu ver se eu coloquei outro aqui. Sim, do cabelo do milho, que é aqueles fiozinhos que tem no milho. Alguém sabe o nome mesmo daquilo? O pé da mesa. Tá vendo? Então, quando a gente não sabe o nome e que utiliza outros termos, ou seja, outros nomes para nomear aquilo, eu não estou dizendo que realmente é aquele nome, mas ele já se tornou comum, já se tornou bastante conhecido por ser chamado daquela forma, que, digamos, ficou, agora é o nome dele mesmo, né, entre aspas. Porque, por exemplo, céu da boca, se eu não me engano, é abóbada, um dos nomes que tem o céu da boca. Mas a maioria da população não conhece por esse nome, conhece por céu da boca e assim ficou. Pé da mesa, perna da mesa. Ficou assim. Se tem outro nome, a maioria da população não conhece. Então, quando a gente coloca um nome, ou quando a gente simplesmente só fala, reproduz que já conheceu de outras pessoas, de algo que a gente não sabe o nome, agora lembrando que, tipo, por exemplo, para facilitar o entendimento de vocês, coisa. Tem hora que a gente esquece o nome de coisa, mas eu não estou falando de coisa não, tá? Porque coisa, qualquer coisa a gente pode botar o nome de coisa. Mas em relação a catacrese é quando simplesmente é um nome populacional, ou seja, toda a população fala aquele mesmo nome para aquilo, porque não conhece o nome verdadeiro, ou mesmo que conheça, já está tão comum, já está tão conhecido pelo nome utilizado pela galera, que não fala o nome real. Então a gente diz o quê? Céu da boca, pé da mesa, ou perna da mesa, pé da cadeira, enfim, ou fala cabelo do milho, e por aí vai. Asa da xícara, que a gente deve ter outro nome, mas a gente chama desses nomes comumente, né, falados já na região. Vamos lá para elipse. É a omissão de um termo, palavra, facilmente subtendido pelo contexto. Ou seja, eu falo uma palavra e por esta palavra, ou pelo conjunto de palavras, enfim, eu tenho um sentido de algo que foi retirado. Como assim, professor? Essa eu vou escrever para facilitar para vocês. Por exemplo, saímos ontem. Saímos ontem. Pela conjugação do verbo, saímos. Quem é que pode ser colocado aqui? Qual é a pessoa que pode ser colocada aqui?
só pode ser quem? Nós. Então, assim, a elipse, ele dá... Deixa eu... Pronto? A elipse, ele dá o quê? A permissão para a gente retirar termos ou itens do nosso texto que simplesmente não perca o sentido do texto. Ou seja, eu tenho como retirar. Porque, por exemplo, se eu não utilizar o nós, eu ainda vou entender que pela conjugação do verbo sair, quem é a pessoa é nós. A terceira pessoa do plural. Ok? Então, temos aqui o verbo sairmos, pela conjugação dele, o verbo sair, pela conjugação está em sairmos, eu já entendo que a pessoa, né, eliminada aí, digamos, seria o nós. Ok? Elipse. Nós temos também o zeugma. O zeugma, ele é um pouquinho diferente. Ele é um termo que eu retiro, que eu não repito na verdade. Porque se eu for repetir, ele já apareceu antes, não é verdade? Então, é quando eu simplesmente deixo de repetir um termo. Eu já falei dele, eu já falei sobre ele, e na próxima vez eu não quero citá-lo. Mas pela forma de escrever ou de falar, eu já identifico que aquele termo foi citado anteriormente. Olha o exemplo. Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. Eu tirei o era quando foi falar da sala, mas não deu para entender que eu também estava falando que a sala era pequena? Outro, ela preferia refrigerante, ele suco. Ele suco o quê? Ele preferia suco. Então, eu não precisei repetir o preferia, porque eu citei ele anteriormente. E pela forma como eu escrevi, deu para entender que eu estava falando a mesma coisa, só que eu já estava falando de outra pessoa, ou seja, ela preferia suco, ele, ou ela preferia refrigerante, ele suco. Então, estou dizendo que a mesma coisa. Ele também preferia, do que eu estou falando dele, é que ele também preferia, mas só que ele preferia outra coisa. Mas pelo fato de já ter colocado preferir antes, eu não preciso mais colocar preferir agora. Isso dá a ideia de quê? Aliás, isso se chama de quê? De zeugma, que é quando o termo já foi citado anteriormente e você pode eliminar a sua repetição. O zeugma é você poder repetir a repetição do termo citado anteriormente sem tirar o sentido do texto. Ok? Deu para entender? Vamos continuando. Pleonasmo. Repetição de termos de mesmo significado, podendo ocorrer propositalmente. Isso a gente vai ver na literatura, quando a gente repete assim termos que aparentemente são desnecessários. Mas, para dar uma ênfase, a gente repete esses termos. Enfim, mais na literatura a gente vê isso. Mas acontece também vícios de linguagem, que isso aí é a forma errada, inadequada de utilizar a língua. Ok? Vamos ver. Nos termos que a gente tem no literário, que é o termo para enfatizar, que tem um propósito, uma proposta ali no texto, a gente por isso repete esse termo, esses termos aí, nós temos o quê? E ri do meu riso. Aí, oxi, tá bem esquisito aqui. Mas como é um termo literário, e por falar em literatura, existe algo chamado licença poética, que é quando tem uma liberação para falar determinadas coisas. Por exemplo, ri do meu riso, na licença poética isso é permitido, porque tem um propósito ali, tem uma proposta atrás disso. Então, estou querendo levar algo que simplesmente vai fazer o meu leitor entender, mesmo que tenha uma aparente repetição, mas ali como foi proposital, está ok. Mas precisamos entender quando isso acontece, não na literatura, mas sim na coloquialidade, ou seja, no dia a dia da gente, e a gente simplesmente, o que faz? Usa de forma errada. Vamos ver agora quando a gente considera vício de linguagem é algo que a gente é melhor retirar do nosso dia a dia. Aí temos aqui hemorragia de sangue. Gente, se hemorragia é de sangue, então não precisa dizer que ele morreu de hemorragia de sangue. Não, eu digo só que ele morreu, acabou. Porque assim, essa repetição de sangue é totalmente desnecessária. Aí a gente dá o nome vício de linguagem. É diferente de quando a gente utiliza na literatura. Agora, claro que a gente não vai utilizar essa repetição na literatura porque vai ficar totalmente... Mesmo na literatura, ela vai ser meia louca, né? Não tem muito sentido, não. Aliás, tem nenhum sentido. É totalmente desnecessário. Na literatura a gente vai ter umas repetições, mas que façam sentidos, que sejam propositais e é para dar uma ênfase, como por exemplo, rir do meu riso. Aí tudo bem. Agora quando eu digo hemorragia de sangue, se eu já estou dizendo hemorragia, eu já estou dizendo que é de sangue. Ok? Isso aí são vícios de linguagem. Como também o que? Subir para cima. Meu filho, minha filha, se você está subindo é para cima. Como também descer é para baixo.
Então, assim, eu subi, acabou-se, não precisei que subir para cima. Por exemplo, sai para fora. Como é que sai para dentro? Né? Então, é isso aí. Vícios de linguagem precisam ser evitados. A esses vícios chamamos de pleonasmo. Lembrando que existe a liberação para a área literária, ok? Continuando, anacoluto, que nome é esse? Mas é anacoluto aí. É o rompimento do esquema sintático, que resulta em um termo sem função sintática, por mais aparentemente fazer sentido. Então, por exemplo, eu tenho ali um termo próximo à oração, perto da oração ao lado, da oração antes ou depois, enfim, que ele não tem função sintática, ou seja, no período lá, ele não faz parte da oração principal. Ele não tem nada a ver, ele não necessitaria estar ali. Ele pode ser retirado e não vai perder nenhum sentido. Como, por exemplo, aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. Eu posso simplesmente falar sobre uma coisa ou sobre outra e simplesmente retirar qualquer delas e o meu texto, o meu conteúdo não vai perder o sentido. Então, anacoluto é quando simplesmente, na verdade, né, nem tanto perdeu o sentido, mas é quando elas não têm função sintática. Uma não tem função sintática em relação à outra. Um termo não tem função sintática em relação ao outro. Ou seja, em relação às palavras. Ou a estrutura das palavras. Estamos quase terminando. Temos aí a antítese. Elementos diferentes destacados contrariamente. O que é isso, professor? Vamos lá. Quando a gente pega o quê? Palavras ou expressões de sentidos diferentes, como se fosse um jogo de palavras, ok? Uma brincadeira entre elas que a gente faz aí. Então temos o quê? Chegou a tinta, a gente tem no texto esse exemplo, tá? Chegou, no livro, chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Olha só, alta e baixo. Nós temos aí cada um desses itens que são contrários, né? Alto e baixo, mas nós temos sentidos diferentes para palavras opostas ou para itens opostos. Porque quando eu falo de alta, eu estou falando da alta qualidade. E quando eu estou falando de baixo, eu estou falando do baixo preço. Ou seja, eles estão ali num conjunto só, numa estrutura só. Porém, esses termos contrários estão fazendo referência a cada um termo específico. Ou seja, eles estão fazendo contrariedade entre si, mas os elementos de quem eles estão falando são elementos diferentes. Eles são contrários entre si, ou seja, alto é contrário de baixo, mas em relação do que eles estão falando são de elementos diferentes. No caso aqui, alto está falando da qualidade e baixo está falando do preço. Então a antítese é quando a gente tem elementos diferentes, contrários, ou seja, mas em relação, aliás, elementos contrários em relação a itens diferentes. Então, eles são contrários entre si, mas os itens de que eles estão se referindo são itens, não são os mesmos itens, não é o mesmo item, não é a mesma coisa. Cada um, mesmo sendo contrário, o alto contrário ao baixo, cada um está falando de um elemento diferente, ok? Aí a gente tem o quê? O paradoxo, que é quando ocorre de que os itens contrários estão falando do mesmo elemento. Como assim, professor? Vem comigo que você vai entender. Por exemplo, olha só. Os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão. Eu estou dizendo o quê? Os braços, os mesmos. Os braços que transmitem abrigo, já transmitiram abrigo, hoje transmitem solidão. Ou seja, antes era uma coisa, agora é outra. Né? É a mesma coisa que eu dizer, a mesma pessoa que me amou, hoje me odeia. Eu não estou falando referência contrária, a mesma coisa é diferente do exemplo anterior, que eu estava falando de elementos diferentes. Eu estava falando de quê? De preço baixo, qualidade alta. Agora eu estou falando de uma pessoa só, que é a pessoa que antes me amava, agora me odeia. Então eu estou falando de um item só, com sentidos opostos, contrários. Isso aí é um paradoxo. Quando, por exemplo, a relação de gato e cachorro. É um paradoxo quando a gente vê eles dois se dando bem. Entendeu? Porque, tecnicamente, a gente espera o quê? Uma divergência, né? Um afastamento, mas eles dois estão unidos. Do mesmo jeito, para facilitar. Alguém que antes me amava, hoje me odeia, me detesta. Então, eu tenho elementos inversos, contrários, diferentes, opostos um ao outro, falando da mesma coisa. Aí, paradoxo. Quando eu tenho elementos diferentes, falando de coisas diferentes,
aliás, elementos contrários falando de coisas diferentes, eu tenho uma antítese. Ok? Continuando. Ironia. Gente, a ironia, vocês sabem que eu amo, né? Falar. Então vamos lá. É a declaração que dizemos algo utilizando o quê? Uma palavra que é contrária àquilo que a gente está falando. Ou seja, a gente fala uma coisa, mas querendo dizer outra. Aí nós temos o quê? Uma entonação apropriada, que é para perceber. Geralmente, a maioria das pessoas querem que os outros percebam a sua ironia, não é verdade? Aí serve o quê? Para zombar, para depreciar ou simplesmente ser sarcástico. Você é uma pessoa que gosta de humilhar, debochar das pessoas. Então temos o quê? Geralmente, falsidade, os olhos virados, né? Que você está dizendo, ah, que linda você é, como você está linda hoje. Né? E você, todo com seu sarcasmo, seu deboche, sua ironia. Então a ironia é quando você diz uma coisa, mas na verdade a sua intenção é dizer totalmente ao contrário daquilo. Olha só. Maria, como você tá linda. Você tá querendo dizer que Maria tá linda? Não é, tá não. Tá querendo, você tá detonando ela, entendeu? Aí, ó. Você gosta de Ale? Sim, ele é um amor. Então, eu tô dizendo que ele é um amor de verdade? Não, eu tô dizendo que o troço é chato, é inconveniente, é uma pessoa que eu não quero estar perto. Então, eu tô dizendo uma coisa, mas na verdade, a minha intenção é dizer algo diferente. Ok? Continuando. Eufemismo, que é a suavização de um fato chocante ou trágico, ou desagradável, enfim, por meio da expressão mais suave. Ou seja, eu quero dizer uma coisa pesada, mas eu utilizo um termo que vai suavizar aquilo, que vai deixar mais leve. Entendeu? Por exemplo, finalmente ele descansou. Tô querendo dizer o quê? Morreu, bateu as botas. Né? Então, assim, eu vou falar de algo pesado, algo difícil, mas eu utilizo uma palavra, um termo, um item mais fácil, mais maneiro, mais leve, mais de boas, assim, para passar aquela mensagem para o meu interlocutor, para o meu receptor, a pessoa que vai receber a mensagem, que vai ouvir, que vai ler, para que aquela pessoa não fique tão chocada, vai receber a mesma mensagem. Por exemplo, que ele morreu, que ele faleceu, que ele, né, não está mais vivo. Mas eu digo que ele descansou. Ou seja, eu dou uma notícia ruim de uma forma mais leve, mais moderada. Deu para entender? Aí temos o quê? A hipérbole, quase no finalzinho. Consiste em exagerar. Isso aqui os filhos gostam de fazer demais. Exagerar a fim de pressionar. Então vamos lá. Por exemplo, mãe, eu tô morrendo de fome. Cadê o almoço? Cadê a janta? Né? Que a gente tem maneira de canegar as mães. Aí temos o que também? Esperei a vida de um burro. Eu esperei um ano por você. Né? Faz um ano que essa menina está se arrumando. Né? Por exemplo, ainda demora muito, né? Se arrumando, nada contra. Aí, enfim, a gente tem mania de exagerar naquilo que a gente está dizendo, e aí se a gente dá o nome de eufemismo, figura de linguagem. Tá dizendo o quê? Que você passou um ano para se arrumar? Não tá. Tá dizendo que eu esperei a vida do burro? Que, no caso, demora muito? Não. Simplesmente eu tô querendo dizer que eu passei muito tempo esperando. Ou simplesmente, eu estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Eu estou morrendo de fato? Não estou, mas eu estou com muita sede ou com muita fome. Então o quê? Eu estou exagerando para falar de algo. A isso eu dou o nome de quê? De eufemismo. Quando você quer exagerar. Geralmente as crianças fazem muito isso. Né? Tem todo aquele drama. Os filhos gostam de fazer muito isso com os pais para conseguir o que querem. Ai, se eu não conseguir isso, eu morro, né? Não sei o que. Então pronto, vai morrer mesmo? Não vai. Mas a gente costuma dizer isso para conseguir o que quer. Então quando a gente tem esse exagero, que não é real, por isso que a gente, né, chama de figura de linguagem, por isso que a gente chama de conotação, porque não é o sentido real, na verdade, é o sentido figurativo, figurado. Então temos aí a conotação, nesse caso a conotação do eufemismo, que é quando a gente exagera naquilo que está dizendo. Que não que seja verdade, mas que é para conseguir algo, por exemplo. Né? Nesse sentido aqui, eu tô morrendo de fome. Você quer comer logo, entendeu? Não necessariamente você está morrendo, mas, enfim. Continuando, para terminar. Aliás, isso não é eufemismo não, gente. Isso é a hipérbole, perdão aí. O eufemismo é quando a gente tem um fato pesado que a gente suaviza. Para finalizar, hipérbole, prosopopeia ou personificação. Consiste em humanizar seres inanimados, irracionais ou imaginários, enfim, geralmente dando pensamentos ou fala. Vamos lá. Minha gente, lembra aí de fábula, lembra aí de algumas lendas,
Você tem, por exemplo, na vida real, animais falando? Tem? Não tem, não é verdade? Você tem, por exemplo, paredes, xícaras ou qualquer outro elemento falando, pensando na vida real? Não tem. Mas aí se a gente dá o nome de prosopopeia ou personificação. Quando a gente passa, por exemplo, lembra da fábula? Quais são as características principais da fábula? Animais com características humanas e a questão do ensinamento, né? Do ensinamento que passa. Então, quando a gente diz que esses animais possuem, adquirem características humanas, tem um nomezinho para isso. Se chama o quê? Personificação ou prosopopeia. Ok? Deu para entender? Então, para facilitar, eu pego um termo que a gente já explicou, já estudou sobre isso, a fábula ou as lendas, e explico de forma para melhorar o entendimento de vocês. Dar características humanas a esses seres que não são reais ou são reais, mas não têm essas características, não falam, não pensam, não têm sentimentos da mesma forma que a gente humano tem. Então, quando a gente faz isso, a gente dá o nome daquele prosopopeia ou de personificação, ok? Gente, eu sei que a nossa aula foi um pouco extensa, 36 minutos já, mas foi necessária, tá bom? Eu quero agradecer a colaboração de todos vocês. Eu espero que vocês tenham assistido tudo, nem que seja parcelado, né? Seja um pedacinho e outro. Mas, enfim. Semana que vem a gente tem mais aula. E deixa eu só passar a atividade, né? Porque eu já passei a primeira atividade, agora a segunda. E vamos lá. A partir da página 106 até a página 109, tá bom? Um cheirão, uma ótima, maravilhosa e abençoada semana para todos vocês. Que Deus continue abençoando, guardando e livrando todo mal. E semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, ok? Qualquer coisa, falem comigo no privado, falem comigo no e-mail ou aqui mesmo pelo YouTube, tá bom? Uma ótima semana para todos e até segunda-feira que vem. Tchau!